Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do nosso ProtivityCast, essa segunda temporada do ProtivityCast, que a gente está tratando aqui das temáticas de ESG. Hoje, então, a gente tem o último episódio gravado dessa temporada. A gente vai tratar aqui, fazer um resumo, a gente vai tratar de um apanhado aqui, né, dos temas que a gente trouxe durante toda a temporada, onde a gente discutiu cada um dos episódios, a gente falou aqui, né, sobre um dos pilares do ESG. E hoje a gente vai tratar um pouco desse resumo do que foi dito, né, nesses 3 episódios, e também vamos conversar um pouco a respeito das tendências para 2025 e dos próximos anos das temáticas aqui relacionadas ao ESG. Para quem não assistiu aos outros episódios, eu sou a Dani Ajo, sou a diretora executiva aqui de Forensics e Integrity da Protivity. E hoje, para a gente fazer esse fechamento, fechando aqui, né, com chave de ouro, temos aqui 2 convidados super especiais, a Juliana Godinho, que é a nossa a nossa gerente de ESG aqui da Protivity, e o Jeff, que é o nosso diretor de ESG e Compliance aqui da Protivity. Ju e Jeff, sejam muito bem-vindos ao nosso ProtivityCast, esse bate-papo aqui para a gente conversar um pouquinho sobre esses temas. Vocês querem se apresentar? O Jeff já participou dos outros episódios, né? Enfim, mas fica à vontade, Jeff, se você quiser fazer um resumo de novo de quem é você. Caso alguém não tenha visto, Caso alguém não tenha assistido, exatamente. Meu nome é Jefferson Kyohara, mais conhecido como Jeff. Sou o diretor de Compliance ESG dentro da estrutura, né, de Forensics Integrity, trabalhando junto com a Dani. Legal. Ju, você é a primeira vez, né, que tá vindo aqui com a gente, então fica super à vontade para você se apresentar. Então é isso aí, sou Juliana Godinho. Hoje estou na estrutura de ESG, sou gerente de ESG e também de Compliance dentro do serviço gerenciado. Tenho aí muita especialidade hoje em combate ao assédio, então muito específico dentro do S, então acho que dá para trazer contribuições interessantes aqui. Excelente, Ju, obrigada. Vamos lá, pessoal, então vamos, né, começar aqui as nossas discussões. Então, Jeff, lembrando um pouco o que a gente falou aqui no pilar do E, né, de ambiental, a gente falou muito a respeito das mudanças climáticas, né, se é possível se preparar, a gente falou bastante sobre isso, né, no nosso, enfim, primeiro episódio aqui, mas é sempre importante a gente reforçar que se adaptar às mudanças climáticas já é inevitável, né, independente do seu nicho de atuação e tal. O que a gente pode dizer sobre isso, Jeff, de uma maneira geral aqui? O que a gente pode falar sobre as mudanças climáticas e o impacto que isso tem nos negócios? Como você bem comentou, Dani, as mudanças climáticas já são uma realidade. Né? A gente tem, por exemplo, produtos que estão sendo muito impactados. O açafrão é um tempero, nem todo mundo gosta, mas o fato é que ele pode deixar de existir e, tendo menor oferta, o preço está disparando. Né? Mas isso é algo muito específico, Jeff. Você ou parte do nosso público pode pensar. Né? Recentemente, saiu uma matéria falando da Heinz, de ketchup, né? Que é super conhecida. E eles têm uma forma que usam um tomate muito especial, né? Que demanda menos, por exemplo, de ingredientes adicionais, né, para manter o sabor do produto, etc. Só que o que está acontecendo em razão das mudanças climáticas? Está alterando os tomates e, por consequência, o sabor. Então, como que você mantém um produto icônico no mercado, sendo que o principal produto, o tomate, está sendo afetado pelas questões das mudanças climáticas? Então, a gente percebe que tem muitas empresas que já estão sendo diretamente impactadas e outras que ainda não perceberam que vão ser impactadas. Então, é uma jornada, né? Não começou agora, mas certamente o senso de urgência ficou mais forte no período pós-pandemia. Ou seja, uma vez que a gente já teve que enfrentar um cenário excepcional, que todo mundo falava que era de baixíssima probabilidade de acontecer, e aconteceu, né? E agora a gente está num cenário que as pessoas estão dizendo que já é uma realidade. Então as empresas precisam se preparar e entender como a questão de mudanças climáticas, extremos climáticos, podem impactar o seu negócio. Perfeito. E como elas devem se preparar, Jeff? Qual que é a importância das empresas mapearem esses riscos, né? E colocar isso na agenda, enfim, na pauta, né? Do dia a dia, das discussões, enfim. Como é que as empresas se preparam para isso? O primeiro ponto, eu acho que é fundamental, Dani, a conscientização da liderança da empresa. Para entender que a pauta de clima
tem total relação com a estratégia do negócio. Então, precisa entender o seguinte: como que a gente opera? Eu dependo do quê? De energia elétrica? Né? Porque, por exemplo, quando você pensa em empresas que têm um grande processamento de informações, você precisa de muita energia, que nem a gente está numa onda de inteligência artificial. Né? Só que as pessoas já pararam para se perguntar, cada vez que eu lanço uma pesquisa, quanto de energia, quanto de água é consumido? São volumes altos. Então, o que acontece? Quando a gente fala de cenário de extremos climáticos, ou seja, de seca, falta água. Então, se você tem menos água, aumenta o custo. Né? Então, tudo que a gente fala aqui da questão do clima não é relacionado apenas ao agricultor. Né? O agricultor que vai plantar milho, a laranja, se vai ter mais sol, mais chuva, menos chuva. Né? Choveu demais, perdeu a plantação de alface. Isso é um impacto direto. Uhum. Mas tem muitas outras empresas que vão ser também impactadas e não tem isso percebido. Então, precisa ter conscientização da autodireção, precisa ser feito o mapeamento, o diagnóstico para entender, né, o que é meu negócio hoje, o que eu tenho de dependência dos recursos naturais. Né? E um erro muito comum também, Dani, às vezes o pessoal fala assim, não, mas eu não dependo de recursos naturais. Fala, como assim? As pessoas precisam do ar para respirar, você precisa de água, você precisa de energia elétrica. Não, o meu meio de atuação é tecnologia. Esse microfone, né, a câmera que está filmando a gente, ele utiliza minérios raros, inclusive. Uhum. De onde vai vir isso? Né? Qual que é o impacto se isso deixar de existir? Eu acho que um dos grandes recados da pandemia foi de entender o quão dependente a gente a minha empresa, por exemplo, de um determinado fornecedor, ou de uma autorização de um determinado governo. Né? Quando a gente traz isso para a nossa realidade, quantas empresas só descobriram que na cadeia de fornecimento tinha um fornecedor instalado no Rio Grande do Sul por causa das graves enchentes da tragédia que teve? Uhum. Porque até então, se perguntasse para o CEO da empresa, ele ia falar, não faço a mínima ideia. Exato. Agora, quem teve a operação impactada ou os resultados de 2024 não vão ser atingidos por causa dessa tragédia, uhum. Hoje essa pessoa sai e fala assim, peraí, eu dependo muito dessa operação. Eu tenho um fornecedor que é de uma peça pequena, mas sem ela eu não consigo montar meu produto. Então eu dependo disso. Então por isso que a importância de fazer um bom diagnóstico, de entender impacto para o negócio, relevância da cadeia, riscos e oportunidades é essencial. Disso vai derivar o quê? Um plano de ação. E aí você tem que garantir que exista uma estrutura de governança dentro da empresa, papéis, responsabilidades alçadas, para fazer esse plano acontecer. Você precisa de indicadores, você precisa de métricas. Né? Um erro muito comum é acreditar que dá para fazer na mão ou na planilha Excel. Né? Eventualmente, até para começar, pode ser o passo 1. Uhum. Né? Mas a quantidade de participantes e da complexidade demanda plataformas, demanda inteligência. Até porque isso depois vai precisar ser reportado. Uhum. E aí a gente pega a jornada, o passo a passo do começo ao fim. Né? Que começou com uma conscientização e termina com o reporte para os stakeholders de tudo que a empresa está fazendo e quais são os riscos associados. Legal. E também a gente falou bastante a respeito de quanto é importante deixar esse fluxo rastreável. Né? Justamente porque você vai ter um impacto aqui, enfim, numa série de coisas de demonstrativo financeiros e por aí vai, né, Jeff? Exatamente. Tudo que vale para o balanço, para a DRE hoje, vale, ou vai começar a valer, né, para valer, para os relatórios de sustentabilidade também. Uhum. Né? Então não adianta falar assim, minha pegada de carbono é essa, eu compensei dessa forma, se não conseguir evidenciar. Né? Então a questão de rastreabilidade é chave. A gente falou também no primeiro episódio, Jeff, a respeito do greenwashing, né? E das fraudes que podem acontecer aí ligados aos temas de ESG. Né? Qual é o impacto que você acha que isso tem nas auditorias e nas investigações, Jeff? O impacto é total. Uhum. Né? Porque como a gente comentou antes, Dani, quando a gente fala de carbono ou outros elementos, a gente está falando de dinheiro ou de interesses. Então, a questão de fraude envolvendo esses elementos é fato. Tanto que, recentemente, a gente teve uma operação da Polícia Federal justamente falando do quê? Da operação Greenwash. Uhum. Né? Ela ainda está em andamento, né? A gente não tem o desfecho, mas é fato que as próprias autoridades estão preocupadas e atentas. Né? Muitas vezes o pessoal acha que é só um movimento das empresas, mas não, o poder público ele também está se movimentando.
né? Então, as empresas elas têm que primeiro pensar em quais são os processos esperados. Uma vez definidos esses processos, tem que formalizar em política, tem que fazer os treinamentos e tem que garantir que tem os controles internos associados. Para quê? Para garantir que o que ficou definido como processo, né? Como a empresa vai fazer compras, como ela vai fazer pagamentos. O mesmo vai valer, por exemplo, como que ela vai fazer o inventário de carbono? Quem que vai validar os dados? De onde vão vir as informações? Qual metodologia ou frame vai ser utilizado? Tudo isso precisa estar formalizado, precisa ter os controles internos para garantir que aqueles números são confiáveis, porque do contrário, a diretoria, o controller, o contador não vai assinar, porque não vai ter confiança na credibilidade daqueles números. E uma vez que envolve informações relevantes da empresa, obviamente vão ter bônus, por exemplo. O que vai impedir, assim como acontece hoje, minha empresa está dando lucro, quando na verdade não está, mas eu quero ganhar e garantir meu bônus no meu PLR. Então, eu vou manipular os resultados. O mesmo vai valer para os dados que estão no relatório de sustentabilidade. Então, vai ter que ter muito cuidado com o que acontece na cadeia de fornecimento e também nos números que são gerados internamente. Excelente. Bom, para finalizar esse bloco aqui do ambiental, né, Jeff, que a gente discutiu aqui no nosso primeiro episódio, só que a gente não mencionou essa questão, acho que a gente não deu foco aqui para a questão do selo verde, né, que deve entrar em vigor aqui em 2025. O que isso significa para as empresas, Jeff? Né, quem se aplicar sai na frente para a legislação? Como é que está essa questão do selo verde? É uma iniciativa muito bacana. Por quê? Eu sempre gosto de fazer paralelo pensando no nosso público, né? Quem está aqui nos assistindo conhece, por exemplo, né, quem é de compliance, das linhas de defesa, o selo Empresa Proética, né, para reconhecer as empresas com boas práticas de compliance, o programa de integridade. O selo verde ele vai na mesma direção, mas com outro escopo, né? Aqui a gente não está falando de anticorrupção, mas está falando, por exemplo, de responsabilidade socioambiental, né? Então, a ideia do selo verde é dar um reconhecimento para empresas que tenham boas práticas. A ideia desse selo é consolidar e padronizar, né? Porque tem padrões brasileiros, tem padrões internacionais, e criar um padrão único que atenda não só os requisitos nacionais, como também as boas práticas internacionais e dar um diferencial para as empresas que atendam esses requisitos. Tanto que um dos apelidos, né, que essa iniciativa tem é de ser o passaporte do exportador, né? Porque o exportador brasileiro ele tem que atender diversas legislações, regras, né? Principalmente as europeias, né? Que a Europa puxa essa temática, né? Então seria uma forma de facilitar o processo, porque você consolida e padroniza, né, os requisitos, e uma vez que a empresa atenda esses requisitos, ela teria um reconhecimento público através do selo verde. Excelente, muito bom. Ju, vamos lá, né? A gente, então, trazendo um pouco o que a gente trouxe aqui do segundo episódio, que a gente tratou das questões do S, né, do social, a gente falou bastante da questão dos direitos humanos, né, e do quanto que a temática de combate ao assédio, ela tem vínculo, ou que ela se correlaciona com as temáticas de direitos humanos de uma maneira geral, tá? Falando um pouquinho agora sobre o CIPA+A, né, que regulamenta que a necessidade de treinamento e prevenção ao assédio, né? Quais os desafios, Ju, que você enxerga aqui? Como é que você está vendo essa questão do CIPA+A? Bacana, Dani. Que a gente tem percebido muito um movimento muito grande, né, das empresas para exatamente se enquadrar, né, a questão de entregar, né, o trabalho de prevenção e de treinamento. E aqui, o grande desafio, que é o que eu tenho questionado muito, é o que de fato previne o assédio, o que de fato vai fazer uma diferença no combate ao assédio. Eu tenho questionado muito, fazer um treinamento uma vez por ano, né, é suficiente? Né, que é o que a gente mais vê. Uma vez por ano a gente vai lá e faz um treinamento sobre assédio, um treinamento de 1 hora. Né, então, o ano tem 365 dias. Vai ser 1 hora de treinamento que a gente vai realmente ter um trabalho efetivo preventivo de combate ao assédio? Eu acredito que não. Eu acho que é um tema que ele tem que estar no dia a dia. Então, eu acho que o desafio agora, eu acho que assim, já foi entendido o que tem que ser feito, né? Então, as empresas elas estão dando o primeiro passo. Eu acho que agora a gente tem que começar a subir aí os degraus, né? Para conseguir, de fato, ter um trabalho efetivo de combate ao assédio. Então, assim como a gente tem isso muito forte dentro de compliance, né? Quando a gente fala das atividades que envolvem anticorrupção e tudo mais, que já é muito conhecido, a gente tem que também ter isso para combate ao assédio.
a gente tem que ter as pílulas, né? A gente tem que ter... A pessoa vai ali no refeitório, tem ali uma TV, então tem que passar ali algum tipo de indicativo, de informação a respeito do tema, né? Tem que ter cartazes. Esses dias vieram me perguntar... Ju, você acha que papel, né? Eu tenho um folder ali, resolve? Eu falei, se você tem uma área operacional, resolve, porque é onde você vai acessar aquele público. Uhum. Então, eu acho que tem que expor mais o tema, né? Então, o combate ao assédio não é um treinamento de 1 hora, né? Então, tem que ter uma divulgação maior, para que aquilo, eu falo que tem que martelar mesmo na cabeça, para que quando uma pessoa que ela passe por uma situação como essa, ela consiga se reconhecer nessa situação, ou uma pessoa que visualize, né, que é uma testemunha ali, que percebe isso acontecendo no ambiente de trabalho, ela também saber o que fazer com aquilo, né? Uhum. Então, tem que estar pronto ali para que na hora que você vivenciar uma situação, que é uma situação de muita pressão, né, pressão no sentido que causa um desabalo emocional muito grande, ela vai ter que ter um recurso para conseguir acessar aquela informação e conseguir buscar ajuda. Uhum. Então, acho que esse é um caminho importante que tem que ser feito, né? E para que isso aconteça também, eu acho que tem que ter ali um envolvimento muito, muito importante ali da alta gestão, né? Então, como é que você faz todo esse trabalho, né, de divulgação, né, de trazer esse tema à tona se você não tem alta gestão comprada? Então, eu acho que o grande desafio nesse momento, porque eu acho que o que as áreas de compliance e RH conseguem fazer, eu vejo que já está sendo feito, né? Eu vejo um trabalho ali tentando buscar recursos e formas para isso. Mas o que eu acho que acho que esse é um desafio, é você ter o apoio da alta gestão para exatamente, né, você conseguir ter esse recado forte dentro da empresa. Então, diretoria está comprada com isso, né, alta liderança está comprada com isso. E quando eu digo apoio de alta gestão, não é só recurso financeiro também, né? Você precisa de dinheiro para poder ter as ações. Mas mais do que isso, é o exemplo na alta gestão. Então, é você ter, por exemplo, um CEO fazendo a abertura do treinamento, é você ter um diretor importante, né, passando um recado, né, ali em algum tipo de pílula de comunicação. Então, você ter pessoas da empresa ali na alta gestão compradas com o tema. Eu acho que esse que agora é um desafio para que a empresa consiga deslanchar o tema ali de combate ao assédio no dia a dia. Eu acho super complexo falar preventivamente de assédio, Ju, e eu concordo com você plenamente quando você diz, Dani, o treinamento uma vez por ano não vai resolver. Eu defendo muito a ideia de que, para mim, a questão do assédio ela é algo muito cultural, é algo que geralmente está muito enraizado ali, né, no agressor. Tanto é que a gente, enfim, né, na nossa rotina de apuração, a gente muitas vezes faz uma entrevista com o agressor e ele descreve uma conduta de agressão que ele nem se dá conta que é uma conduta agressiva, né? Então, porque é algo muito cultural, que está muito enraizado. Então, como mudar isso, de fato, é algo muito complexo, na minha visão, né? Não é uma temática simples. Então, certamente, fazer treinamento uma vez por ano dentro da pauta ali, né, da agenda de compliance, não é, de fato, o que vai resolver. Agora, o que você veja que ainda existe, né, de obstáculo para as pessoas fazerem denúncias, né? O que você pode mencionar aqui, né? Por que ainda eu vejo que aumentou muito, né? Tem aumentado muito a quantidade de denúncias aqui, né, das temáticas de assédio, mas eu acho que ainda existem alguns obstáculos, né? O que você pode mencionar de obstáculo para que isso aconteça? Acho que o principal, né, o que a gente mais vê é o receio, né? Então, ainda existe muito receio de eu vou me expor, né? Então, quando você denuncia uma fraude, você está denunciando uma empresa, né? E você não está ali... A empresa não precisa de você para apurar uma fraude, né? Quando você denuncia um assédio, você está denunciando uma pessoa, então acaba a vítima, ela pode levar para um âmbito ali de um relacionamento pessoal com quem ela está denunciando, e você vai cruzar essa pessoa no ambiente de trabalho. Então, você denunciou ela e no dia seguinte você cruza com ela no corredor. Então, existe um receio muito grande de retaliação ainda, e eu não digo esse receio pela postura do compliance, mas exatamente do agressor, né, do suposto agressor, né, saber que aquela denúncia aconteceu. Então, ainda um ponto muito importante, né, que eu acho que ainda inibe muito a busca do canal. E muitas vezes, quando as denúncias chegam, então, né, a gente sabe que o número tem aumentado, mas, ao mesmo tempo, ainda as denúncias qualificáveis, elas não são ainda um número, assim, elas ainda deixam a desejar, né? A gente ainda tem um número muito grande de informações ali sem detalhes, né? Que não seguem para uma apuração por falta de informação. E muitas vezes as pessoas fazem isso por receio de, se eu for dar detalhe, vão saber que fui eu. Então, as pessoas têm medo. Eu vou ligar lá, vão saber que é a minha voz, né? Eu vou escrever, vão saber o meu jeito de escrever, né? Então,
existe ainda uma crença nesse sentido de que vai existir uma perseguição. Então, isso traz um receio. E eu acho que tem uma questão também muito importante quando a gente fala de assédio, que a pessoa está sensibilizada. A vítima, às vezes, ela demora para se reconhecer como vítima. Então, tem vítimas, às vezes, que a gente vai entrevistar e ela tá sofrendo a situação faz 6 meses, 8 meses, né? Faz muito tempo. Por que você resolveu denunciar agora? Porque eu estava conversando com uma colega e a colega me abriu os olhos, a minha psicóloga me abriu os olhos, porque agora eu tô adoecendo de fato. Então, quando ela entra numa crise de depressão, de ansiedade, é que ela começa a perceber que, de fato, ela está sendo vítima de um assédio. O assédio, ele é muito silencioso, muitas vezes, né? As microagressões, elas acontecem ali de uma forma muito silenciosa. Então, a pessoa demora para se reconhecer como vítima e, quando ela se reconhece, ela tem medo de buscar o canal porque ela se sente culpada. Então, um dos aspectos importantes do assédio é exatamente você minar a vítima. Então, você vai ali depreciar ela num momento, de uma forma que ela se sente ali inadequada. Então, o problema sou eu. Eu que não entrego, eu que não sou boa o suficiente, eu que não sirvo para o trabalho, né? Eu que sou desqualificada. Então, até ela conseguir se fortalecer, se sentir segura para falar, não, eu sou uma boa profissional, mas eu estou sofrendo assédio, e buscar o canal, tem ainda um receio muito grande nesse sentido também, né? Uma dificuldade de se identificar como vítima. E conforme essa volumetria aumenta, conforme esse grau de confiança no canal aumenta, né, Ju? A gente percebe que, naturalmente, os números aqui de denúncias também aumentam no canal. Quanto mais as pessoas são treinadas, quanto mais as pessoas estão conscientes de toda essa questão da temática, né, envolvendo aqui assédio de uma maneira geral, nossas mais diversas configurações de assédio, né, mais a demanda do canal, ela aumenta, né? Na sua visão, como lidar com um cenário de alta demanda? A gente tem falado muito nisso, né? Nas reuniões que a gente faz, nas palestras e tudo mais que a gente participa, né? Mas acho que é legal também a gente falar para os nossos ouvintes aqui, porque eu sinto que essa é uma das grandes dores, né, que hoje existem nas empresas. Como lidar com um cenário de alta demanda? Ainda mais levando em consideração que, muitas vezes, o que vem no canal, como você mencionou, acho que tem a parcela das denúncias que elas não são qualificáveis, porque não vem com informação, mas tem muita coisa que vem junto com isso, que não é temática relacionada a assédio e muitas vezes nem é temática relacionada a canal. Às vezes, eu estou insatisfeito com o ar-condicionado que não funciona. Isso acaba vindo nesse bolo, né, enfim, de denúncias que são consideradas todas meio que juntas, né, nessa condição. Como lidar com esse cenário, Ju? Dani, eu tô puxando aqui de cabeça, tá? Mas pelos dados da Alliant, na última pesquisa que foi lançada, né, do canal, se eu não me engano, era alguma coisa em torno de 23% ou 28% das denúncias eram fora do escopo. Então, a gente tem 1/4, praticamente, aí do canal fora do escopo. E aí, a gente tem clientes que trazem. Eu tenho entrada de 50 relatos mês, 60 relatos mês, 70... Já ouvi 100, já ouvi 400 por mês. E aí, esse é o grande desafio. E aí, o primeiro ponto que eu acho que é importante a gente pontuar, né? É um desafio positivo, porque isso significa que o que a gente aprendeu ali, o que o Jeff ensina pra gente ali de compliance, a gente aprendeu e tá fazendo direito. A gente implementou o canal, a gente divulgou o canal, né? E as pessoas estão confiando no canal. Então, isso é a primeira coisa, isso é um dado positivo, porque ainda as empresas... Algumas ainda olham pra, poxa, mas por que a gente tem tanta denúncia, né? Tanta coisa. Eu falei, não, que bom que vocês têm. Porque antes estava embaixo do tapete e ninguém estava vendo. Agora essa poeira tá subindo e vocês têm a possibilidade de limpar. Então, eu acho que é um dado positivo, mas ao mesmo tempo, agora eu acho que a gente está no segundo momento, né? Que eu acho que o primeiro ciclo ali, o primeiro passo ali do compliance, que é o obrigatório, já foi aprendido. Eu acho que agora a gente está no segundo momento de voltar para os treinamentos de canal, e não só de utilizem o canal, mas utilizem o canal de forma correta. Né? Quantas pessoas pegam para ler o código de ética de fato e sabem quais são os temas que estão no código de ética? A pessoa, ela entra, assina e ela nunca mais lembra. Acho que poucas pessoas vão retomar o código. O canal está totalmente atrelado ao código. Então, fazer reforços, por exemplo, em relação ao código de ética da empresa é importante para as pessoas entenderem o que se trata no canal, né? Então, acho que esse é um ponto muito importante. Então, você fazer um treinamento agora no nível 2, né? Do que o canal, para que o canal serve. Acho que esse é um ponto importante. E aí, você tem um número maior de denúncias qualificáveis né, dentro do escopo. Acho que esse é um ponto. O segundo ponto é pensando aí sim numa situação que você tem uma volumetria ali de denúncias que fazem parte, que são denúncias de fato do canal.
O segundo ponto é você ter parceria. Então, compliance normalmente são áreas pequenas. É difícil você ter um compliance ali que vai ter mais de 3, 4 pessoas. A empresa pode ser uma empresa enorme. O compliance é sempre um compliance pequeno, né? Existem muitos compliances que é o compliance officer e mais um, né? E aí você tem ali 10 denúncias por mês que são, de fato, né, denúncias qualificáveis ali, denúncias a serem apuradas. O compliance não vai dar conta, né? Então, isso é importante a parceria. Então, a parceria com áreas que vão auxiliar. Então, o RH, eu tenho trazido muito isso. Eu acho o RH um grande aliado. É papel do RH a apuração? Talvez o RH não precise conduzir toda a apuração, mas o RH pode dar um apoio à apuração. O compliance vai ser o responsável pela apuração, né? Inclusive de dar o sentido ali, montar o escopo, auxiliar o que o RH precisa. Mas eu acho que a gente tem força ali para conseguir atingir as bases. Então a gente tem às vezes empresas que, né, têm unidades muito distantes, que elas são muito, né, espalhadas, né, pelo Brasil. Então como é que você consegue atingir todo esse público? Então eu acho que o RH ele consegue dar uma força, né, nesse sentido, trazer uma força maior para compliance, mas para isso é muito importante, é fundamental a preparação, né, dessas equipes que vão apoiar, né? Eventualmente eu vejo empresas que usam a equipe de jurídico, a equipe de auditoria. Eu acho que, assim, se você tem força ali, não importa quem você está puxando para te ajudar, mas você tem que preparar, porque senão você faz todo um trabalho de divulgação, né? Então você está fazendo tudo certinho como manda ali o figurino, mas na hora de apurar, a apuração ela é mal feita e aí cai num descrédito do canal, cai num descrédito ali de todo aquele trabalho que foi feito preventivo. E aí eu volto no ponto 1, né? Eu estou tentando aumentar o meu trabalho preventivo, mas eu tenho uma apuração mal feita que acaba, né, minando tudo que foi feito anterior. Então é importante você ter aliados e junto com os aliados, né, você ter aliados preparados para isso, né? Legal. E Ju, se você pudesse dar uma resumida aqui num processo de apuração, né? Porque isso foi algo que a gente não tratou aqui no episódio que a gente falou, né, de assédio. Eu acho que é legal, porque eu sei que, enfim, existe também muita dúvida sobre isso. Mas como é que eu apuro um caso de assédio, né? Porque são casos super complexos de serem apurados, né? São casos que raramente existe aqui evidência, materialidade, né? De que aquilo aconteceu. Diferente de uma investigação de fraude, que você vai buscar ali dados, né? E uma série de informações para você conseguir chegar aqui numa conclusão sobre aquilo, né? O assédio, enfim, é menos tangível nesse sentido, né? Então, como apurar? A pergunta de $1 milhão, né? Acho que essa é a maior dificuldade. Exatamente pela sensibilidade do tema. E o que eu vejo, né? A gente está aprendendo a apurar. E eu digo todo mundo. Nós estamos também. Quando a gente começou a mergulhar nesse universo de apurar, eu vim de fraude, eu apurava fraude, você apurava fraude, enfim. Então, a gente vem de uma escola de fraude. E eu acho que a primeira falha quando as empresas vão apurar assédio é porque tem-se essa ideia de que a apuração... eu sei apurar fraude, então eu vou apurar assédio. É muito diferente. Então, hoje eu percebo assim, que são universos totalmente diferentes. Você, claro, vai usar ali o mesmo esqueleto, vou falar aqui um pouquinho disso, mas o mesmo esqueleto, né, da base da apuração, mas o formato de obtenção de informação ele é totalmente diferente. E a gente tem um ponto no assédio que eu tenho me preocupado muito, como uma boa psicóloga, tenho me preocupado muito com uma questão de direito ali que envolve as apurações de assédio. A gente tem estudado muito a respeito disso, que o assédio ele é muito... existe muita legislação que apoia ali as questões de assédio. Então, você apura uma situação de assédio, de repente eu dou um procede para uma situação, e aí o profissional ali, a vítima... eu dou um não procede, e aí a vítima vai lá, entra no Ministério Público com uma ação contra a empresa falando de assédio, o juiz vai lá e dá um procede. Então, isso dentro do universo de assédio é um cuidado que a gente tem que tomar. Então, o que eu vejo é muita gente da frente da parte jurídica tentando ali atuar, porque de fato acaba caindo no final ali das contas, acaba caindo no jurídico, então vira um problema para o jurídico, aquele processo trabalhista que seja, mas ao mesmo tempo o jurídico ele ainda vem muito com uma visão jurídica do processo, e é uma apuração que ela tem que ter uma sensibilidade, que tem que ter um cuidado maior. Então, de novo, eu acho que uma apuração bem feita é bacana você ter ali diferentes áreas atuando. Então, eu acho muito importante o jurídico a participar e opinar, como eu acho muito importante o RH participar e opinar, e o compliance participar e opinar. Então, esse é um ponto. Bom, a grande dificuldade da apuração de assédio é como é que eu vou sair da subjetividade, né? Acho que essa é a maior dificuldade que eu vejo. Porque
a gente tá aqui, né, 3 pessoas aqui, né, pessoas que falam do tema, que entendem do tema. Cada um vai ter ali, se eu perguntar, né, o que a Daniela acha, né, o que o Jeff acha, o que a Ju acha, o que é assédio, a gente vai ter visões e opiniões diferentes. Então, ele acaba sendo um tema muito subjetivo, e para você finalizar ali num procede ou não procede, a gente tem que fugir dessa subjetividade. Como é que a gente faz isso? Usando técnica e metodologia. Hoje, a base da nossa metodologia, ela está totalmente em linha com o que o TST diz, tá? Então, a gente segue a cartilha do que o TST prega ali como que é assédio, a gente busca nas nossas apurações todos os pontos que o TST indica ali que são indicativos de assédio. Eu tô preocupada com a questão jurídica, como consultoria ali, ou como um compliance, talvez, ou como um RH, o ponto principal não é o que o jurídico vai falar, o que o direito vai falar, mas é o que vai causar no ambiente. Porém, para a gente sair da subjetividade, a gente conseguir identificar, fazer o diagnóstico correto, é importante a gente estar baseado nisso. Então, eu não estou preocupada no final se eu vou dar um procede para o que o TST entende como um assédio organizacional, ou como agora a nova cartilha traz, a gestão por estresse, existe gestão por fofoca. Eu não estou tão preocupada com a tipologia, mas eu estou preocupada em identificar os pontos que ele traz ali para mim, né, do que é ou não, para a gente conseguir caracterizar, né, configurar e caracterizar. O ponto principal quando a gente faz uma apuração de assédio, na minha opinião, é fazer um diagnóstico correto. Eu faço muito paralelo, né? Eu sempre uso as crianças aí de exemplo, né? Que é o meu mundo. Então, eu faço muito um paralelo com um médico. Então, meu filho tá com tosse. Meu filho tá tossindo. Pode ser uma tosse alérgica, né? A gente tá no momento de queimadas e tempo seco, então pode ser uma tosse ali, uma bronquite causada por um tempo seco. Pode ser uma tosse ali com fundo bacteriano, que pode virar uma pneumonia grave. Pode ser coqueluche, que agora é uma doença que está voltando. Então, pode ser vários motivos. O sintoma é a tosse. No caso do assédio, a gente está falando da mesma coisa. O sintoma vai ser uma denúncia, vai ser o comportamento agressivo que aparece, né? Vai ser a reclamação ali da área, vai ser alto turnover, às vezes. O alto turnover, as pessoas entrando de licença, né? Afastamento médico. Então, esses vão ser os sintomas, assim como a minha tosse. O que eu vou ter que identificar ali é o que está causando a tosse. É a mesma coisa na apuração. O que está causando essa agressão, né? O que está causando essa situação ali no ambiente? Se eu faço uma apuração errada e eu identifico ali, e eu faço aplico uma sanção inadequada, o reflexo que você vai ter é muito pior, né? Então, voltando para a situação da tosse ali, eu achei que era uma tosse inofensiva, dei um antialérgico, mas na verdade ela tinha fundo bacteriano, ela vai desenvolver para uma pneumonia, eu nem vou saber o que aconteceu. Ou eu achei que era, de repente, bacteriano, já entrei com antibiótico sem nem saber, mandei a criança para a escola porque ela tá agora no antibiótico e ela tava com coqueluche, passou coqueluche para jardim de infância inteiro. Então, é a mesma coisa, eu fiz um diagnóstico errado, eu achei que aquilo ali não era uma discriminação, né? E aí eu fui lá e tratei com uma conversa, olha, colega, você não pode falar desse jeito, mas na verdade tem um fundo ali importante, criminal inclusive, né? Pegando o exemplo de uma discriminação, e aí alguém vai lá, fica inconformado porque, poxa, eu denunciei, eu sei que teve uma ação da empresa e nada aconteceu. Então, essa empresa aceita condutas discriminatórias aqui dentro. E ele vai lá e faz um vídeo da próxima vez e joga numa rede social. Então, você vai ter um impacto muito pior por uma apuração mal feita, né? Esses dias a gente teve um caso que veio como uma fofoca. E no final a gente identificou que era uma incitação ao preconceito e que estava gerando um impacto enorme no ambiente. A gente não tinha nenhum ponto ali, se a gente fosse pegar ali a base do TST, que é o que a gente usa, a gente não conseguiu encaixar em nenhuma tipologia. Então, como tipologia, ele não tinha gravidade. Mas ele tinha uma gravidade de imagem enorme, porque era uma incitação clara ao preconceito, tá? Eu não vou nem repetir as palavras aqui, porque elas eram horríveis, enfim. Então, você mexia ali com toda uma área, e a área, as pessoas estavam saindo da empresa, as pessoas estavam inconformadas, assim, tinha um impacto enorme de ambiente, mas eu não tinha nenhuma tipologia. Então, o que foi importante ali? A gente identificar o que estava acontecendo, o cliente, inclusive, teve dificuldade de aplicar ali a sanção, porque a política de consequências dele não previa. Não previa nada. Porque não tinha uma tipologia ali importante. Mas o diagnóstico foi, olha, se essa pessoa continuar aqui, se você não teve ainda um problema, de fato, com o MP e nada disso, ou de imagem, muito em breve você vai ter, porque as pessoas estão se movimentando, elas estão inconformadas. Então, a apuração, ela tem que fazer esse diagnóstico. Tá? Então, eu falo que é além do... E aí, como é que eu faço esse diagnóstico? Eu tenho que ter uma visão completa do ambiente. Por isso que eu falo tanto de diagnóstico. Não adianta, vai lá, entrevista o denunciado, entrevista o denunciante, coloca a palavra de um contra o outro e vamos ver se aquela situação aconteceu ou não.
e aí vou puxar uma fala sua anterior, não é o que aconteceu ali, é o que acontece ao redor, é o que acontece naquele ambiente como um todo. Existe uma cultura que dá espaço. Se a pessoa tem o conforto de falar aquelas palavras tão pesadas, né, de uma incitação ao preconceito, de uma forma tão aberta, sem nenhum receio, como é que ele chegou nesse momento? Né? Como é que a empresa, que cultura é essa que abriu espaço para que isso acontecesse? Então a gente vai ter que tratar essa cultura, né? Não só ali o ponto. Então é ter essa visão completa para entender de onde vem, para você saber como que você vai tratar. Perfeito. Muito bom. Dani, eu posso também fazer uma pergunta? Claro, eu ia até te dar a palavra, Jeff, agora. Eu ia perguntar se você tem algum comentário. Claro. Porque em cima da fala da Ju, que ela falou de pedir ter o apoio do RH, do jurídico, etc. E você, Ju, como especialista, eu fiquei pensando, puxa, mas você pode também ter apoio de fora da empresa, né? Ou seja, não é só interno. Tem exemplos de empresas que têm apoio externo para fazer esse tipo de apuração? Com certeza, Jeff. Eu acho que é muito válido você ter apoio externo quando você ou não dá conta da volumetria, e isso vira um backlog, e denúncia parada no canal vai minar o programa de compliance, porque eu denuncio, 6 meses depois vão atuar, você perdeu espaço. Então, alta volumetria, acho que quando a empresa não dá conta, é importante. E para denúncias sensíveis, eu tenho uma pessoa da alta gestão denunciado, eu tenho uma pessoa, um diretor denunciado, eu tenho uma pessoa ali que é do fluxo especial. O que é o fluxo especial? Pessoas que são do comitê de ética, pessoas que são do grupo que atua, apura, do grupo de compliance. Então, quando você tem ali fluxos diferenciados, é sempre, acho que, importante ter um apoio externo para você ter a imparcialidade, né? E quando você tem uma volumetria que você não dá conta. Ou, inclusive, quando entra em assuntos técnicos, né, ali, que de fato vão exigir um conhecimento mais específico. Um caso de transfobia, por exemplo, né? Será que a empresa vai estar preparada para lidar com tanta sensibilidade que esse caso pede, tanta técnica que esse caso pede? Então, casos também técnicos, eu acho que é sempre importante também ter um apoio. Excelente. Tem algum comentário, Jeff, para fazer sobre essa temática de assédio, combate ao assédio ou direitos humanos, né? A gente trouxe um link bastante grande, né? Dos direitos humanos de uma maneira geral e dessa temática no episódio que a gente falou do S, né? Eu acho que só é fundamental, Dani, reforçar, né, que essa é uma temática cada vez mais em evidência, que impacta tanto na questão de saúde quanto na questão de direitos humanos e que as empresas precisam estar cada vez mais atentas. E, como a Ju comentou, elas precisam agir de uma forma bastante proativa, né? Excelente. Muito bem. Bom, mudando aqui um pouco, né, de pilar aqui do SG, né, Jeff, a gente falando do episódio que a gente falou de governança, né, que foi o terceiro episódio, né, o G de governança foi o terceiro episódio. Então, a gente falou bastante sobre a chegada do IFRS, né, que entra em vigor agora em 2026. E, naturalmente, isso faz com que 2025 seja um ano bastante crítico aí para as organizações, porque as empresas têm que se preparar para isso, né. Então, como se preparar, Jeff? Assim, né? Se você puder trazer um resumo, né, da importância, né, do IFRS, como as empresas elas podem se preparar para essa temática. Perfeito. Eu só faria um pequeno ajuste no discurso, né? Porque uma vez que a previsão é de entrar para valer em 2026, 2025 seria o ano da preparação, certo? Só que na prática, o que a gente está vendo, Dani? Que ainda em 2024 as empresas já começaram a se preparar. Inclusive, tem empresas que já vieram a público, como a Renner, falando que já vão de forma voluntária fazer a publicação dentro desse padrão em 2025. Né? Então, o senso de urgência é super importante. Por onde a empresa tem que começar? Tem 2 públicos que são fundamentais. O controller e o diretor ou a diretora financeira da empresa e a alta direção. Porque se eles não entenderem do que se trata e colocar na pauta, colocar na agenda, todo o processo não vai andar. Então, esse é um ponto fundamental. Em termos práticos, gap analysis. A empresa tem que entender onde ela está e onde ela precisa estar, se algum tipo de ajuste, melhoria é necessário. Precisa garantir que o que é requisito e solicitado, por exemplo, a questão de riscos climáticos, precisa ter esses riscos mapeados. Geralmente,
a gente vê empresas que têm riscos operacionais mapeados, riscos de compliance mapeados ou riscos corporativos e estratégicos. Então, é fundamental que as empresas façam um mapeamento de riscos climáticos ou associados à questão do clima e deixe dentro do mapa de riscos corporativos. E aí todo o trabalho de plano de ação, estratégia, deriva desse plano que foi já elaborado. Outro passo importante, garantir a governança para que esse plano de fato seja cumprido e que todos os públicos envolvidos, né, por exemplo, uma área de controles internos, uma área de gestão de riscos, também tenha conhecimento do que se trata o IFRS S1 e S2. E quais empresas precisam se preparar, Jeff, para o IFRS? Se a gente for olhar ao pé da letra, quem é prioritário são as empresas aqui no Brasil de capital aberto, né, porque já tem a norma da CVM. Tá? Mas se a gente for pensar em termos práticos, a adoção ela se amplia. Porque você vai ter empresas, por exemplo, de capital fechado, mas que tem como concorrente empresas de capital aberto. E aí vai chegar no banco, vai chegar no stakeholder e vai falar, peraí, eles estão me passando informações. Por que você não está? Não sou obrigado por lei, então eu não vou publicar. Então você está me dizendo que o seu risco é maior. Ou que você tem alguma coisa que você não queira me mostrar. Então, vai ter esse movimento. Um outro ponto é que tem o escopo 3, quando a gente fala do IFRS S2. E é a questão, por exemplo, do carbono. Então, seja para a questão de riscos do clima, seja para a questão de carbono, é super importante entender qual que é o impacto que esse fornecedor, essa cadeia de fornecimento tem no seu negócio. Porque muitas vezes você vai falar, não, a minha planta, a minha fábrica, por exemplo, está num local que não está sujeito nem a seca, nem a chuvas, nem inundações, então eu estou seguro. Só que na hora que você olha dentro da cadeia de fornecimento, você vai ter um fornecedor que tem uma planta numa área que inunda. Então, se ele não conseguir a peça, você também não opera. Se você depende dessa matéria-prima, você também está exposto a esse risco. Então, essa é a lógica que está por trás. Muito bom. Além do IFRS, né, a gente tem também o Green Deal chegando, né, Jeff? O que você pode falar sobre isso? Como é que essa regulação europeia que afeta principalmente as empresas com matriz na Europa? Enfim, o que a gente pode falar? É interessante essa pergunta, Dani, porque assim como aconteceu na onda anticorrupção puxada pelos Estados Unidos, né, ou a onda de privacidade, por exemplo, que foi puxada pela Europa, a temática sustentabilidade, economia verde, a Europa tem muito protagonismo. Né? Então, quando você fala de um Green Deal, no fundo, o que está por trás? É como se fosse um pacto coletivo, um acordo, né, para colocar metas e promover ações para que de forma coletiva, porque de forma individual nenhuma pessoa, nenhuma empresa sozinha vai conseguir fazer as mudanças necessárias. Então você estabelece parâmetros para buscar, seja na questão de pegada de carbono, seja na questão de economia circular, de atingir outros patamares mais sustentáveis, né? E mover toda a economia nessa direção. Por quê? O que está por trás por isso? É altruísmo, né? Vamos fazer o bem. Não é só isso que está por trás. Tem a questão, sim, da sobrevivência da vida humana e do planeta? Tem. Mas eles estão com uma visão econômica. Ou seja, como que a gente gera empregos do futuro. Né? Se parar para pensar aqui, gente, quem aqui... Né, eu, por exemplo, eu fiz faculdade na década de 90, né? Vou trabalhar com compliance. Ninguém falava em compliance. Não. Vou trabalhar com SG. Ninguém nem usava esse termo, não tinha. Eu vou ser influencer, eu vou ser piloto de drone. São profissões que existem hoje. Né? Então, essa onda verde, ela visa o quê? Criar novos empregos, novos tipos de negócio, empresas, mas que sejam no modelo mais sustentável. Então, a gente está falando o quê? De garantir PIB, economia, bem-estar social, mas com um outro tipo de negócio, com outro tipo de matriz. Muito bom. O que mais as empresas devem ter no radar aí quando a gente fala de governança ESG, Jeff, para os próximos anos? Nossa, Dani, tem bastante coisa acontecendo, né? Tá. E um dos pontos, eu acho que vale ser destacado, é o protagonismo do Brasil. Né? O Brasil vai ser um dos primeiros países do mundo a adotar os padrões do IFRS S1 e S2. Então, vai ser a chance de acertar,
de errar, de criar modelos, né? Como que eu sigo isso, né? Tem algum modelo que eu possa me inspirar ou copiar? Não tem. E as empresas brasileiras, elas vão ter a chance de criar esses modelos e de servir de referência, inclusive para empresas de fora. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, a própria SEC, né, a SEC, que seria a CVM de lá, né, ela não está com essa agenda tão avançada quanto aqui no Brasil. Não significa que não vai avançar, mas tem outros tipos de discussões, outros pontos, e que é importante a gente também ter no radar, né, porque vai acontecer. E o mesmo vale para toda evolução de leis e regulamentações europeias, inclusive algumas que já estão sabatinadas, já estão decididas. Quando você fala, por exemplo, da questão de exportação de produtos que não podem vir de áreas desmatadas, né? A questão da devida diligência que vai precisar ser feita. Então, uma empresa brasileira, por exemplo, que exporta para a Europa, tem que estar com essa legislação no radar, precisa estar adequada. Mas eu não exporto para a Europa, eu só exporto para a Ásia. Assim como teve um movimento global anticorrupção, teve um movimento de privacidade e proteção de dados pessoais, essa questão inevitavelmente vai acontecer. E não é algo que você consegue se preparar da noite para o dia. Leva tempo, demanda investimento. Né? E esse tipo de ação, Dani, vai ser fundamental das empresas já começarem a fazer mirando o futuro. Porque algumas empresas que não se movimentarem vão ser surpreendidas lá na frente por empresas que se prepararam, por empresas que adotaram novas tecnologias mais verdes, e estão mais preparadas para esse novo mundo, né? Que, fazendo um paralelo, né, com a própria questão de assédio, né, que a Ju explorou super bem aqui. Né? Eu sou de um tempo, né, quando eu comecei a trabalhar, imagino que vocês também, e parte do público que está assistindo, era normal, né, fazer piadas machistas, piadas homofóbicas, e era aceito. E hoje não é mais. E o mesmo vale para a questão da agenda verde ou agenda sustentável. Né? Que tem coisas que no passado eram aceitas, em algum momento não vão ser mais. Então, as empresas precisam se preparar para isso. Muito bom. Pessoal, estamos chegando ao final aqui desse episódio, né? Quando o papo tá bom, o tempo passa rápido, né? Vocês querem fazer as suas considerações finais? Fiquem à vontade. Quer começar, Ju? Bom, eu acho que, pensando, eu vou puxar pro S, né? Eu deixo o E e o G aí pro Jeff. Eu acho que a gente tá hoje num movimento sem volta. Então, quando a gente tem falado, né, o que vai acontecer daqui pra frente, cada vez mais as pessoas vão tolerar menos ações que elas não concordam. Então, a questão de violência no trabalho, hoje, ela já é totalmente entendida ali que não existe espaço para isso, né? E os movimentos, então, quando a gente fala de movimentos relacionados à diversidade, equidade, inclusão, eles trazem isso muito forte. Então, as questões de saúde mental, hoje, elas são muito latentes e muito importantes. E cada vez mais, as empresas que não acompanharem esse movimento, né, de ser, e eu vou usar aqui, pegar o termo aqui, sustentável, também numa frente ali de saúde mental, né, e de combate à violência no trabalho, ela também não vai ali prosperar. A gente, a cada dia hoje, não vou falar cada dia, mas uma vez por mês a gente vê um grande escândalo de alguma situação de assédio sexual, assédio moral que aparece em mídia. Então, isso só vai crescer. Então, eu acho que, assim, é fundamental hoje que a empresa entenda né, esse ponto como algo importante para ser olhado, algo importante para ser trabalhado, né? Não mais aquela história do mimimi, mas de fato, né, trabalhar o social hoje faz parte da sustentabilidade, né, e da prosperidade da empresa. Excelente. Jeff? Eu acho que um recado importante, Dani, para deixar para o nosso público, né, falando do ESG como um todo, né, é não confundir o que é um subitem do ESG com o todo. Né? Então, a gente pega, por exemplo, pautas que estão muito politizadas, questões que estão sendo exploradas ou colocadas de lado por questões de extremismos, de opiniões, mas eu acredito que é importante não perder a essência, ou seja, o foco no que realmente é relevante. Né? A agenda ESG, ela não acaba porque quem criou foi o mercado financeiro. Né? E não existe economia do mundo sem a visão do mercado financeiro. Mas diminuiu a investimento nesse tipo, essa pauta perdeu força.
Fato. Mas existem... O ESG ele é tão amplo, ele abarca tanta coisa, né? Não é porque parte da agenda perdeu tração que o ESG como um todo perdeu. Isso não é verdade. Né? E cada vez mais a gente percebe que a perenidade dos negócios demanda a questão de gestão de riscos, que aqui na Protiviti a gente sempre trabalhou, né? A gente tem uma equipe super capacitada e experiente no tema, mas que é uma questão que vai além, né? A gente está falando de oportunidades, a gente está falando de criar novos negócios, de inovar. O futuro está ligado à sustentabilidade. E isso, não é possível desconectar. Né? Então, fico aqui, deixo o recado, né, para quem está assistindo a gente, né, de que, caso queira saber mais a respeito, também nos acompanhar, né, seja nas redes sociais, seja no nosso website, né, e que vocês podem sim contar com a nossa equipe. Né? A gente tem uma equipe super capacitada dentro da temática ESG, dentro da temática GRC, e que podem sim procurar a Protiviti para falar a respeito. Excelente, Jeff. Isso me lembrou até, estava vendo até mesmo o que aconteceu com a Walt Disney Company, né? Que eles tiveram que se reinventar ali porque os controladores exigiram que eles, né, ficassem aderentes às temáticas de ESG relacionadas às questões de diversidade e inclusão, por exemplo, né? Então, até alguns desenhos antigos da Disney foram proibidos, né, enfim, de serem, de continuar sendo veiculados aqui por conta disso, porque não estavam aderentes à nossa realidade hoje de diversidade e inclusão. Então, de fato, eu acho que é exatamente isso, né, enfim, quando vem ali, né, uma pressão, né, enfim, principalmente de controladores e tudo mais, que já tem isso, né, um pouco mais enraizado e tal, as empresas elas têm que, de fato, se reinventar e elas têm que se reorganizar para atender essas pautas, né. Mas eu posso aproveitar e fazer um gancho da sua fala rapidamente? Dentro de um dos parques da Disney, Magic Kingdom, tinha uma atração famosa que é a Splash Mountain. Ela era baseada num filme chamado A Canção do Sul, que era um filme que, nos dias de hoje, é considerado um filme racista. E ele foi remodelado, né? E agora tem a temática da princesa Tiana, princesa negra. Né? É isso aí. E tem por trás a questão da agenda de diversidade? Tem. Mas se for pensar sob a ótica de negócios, também não é melhor mudar? Porque pensa o seguinte, as crianças do dia de hoje que frequentam os parques, quem assistiu a Canção do Sul? Não fazendo pouco de um desenho clássico, antigo. Claro. Mas elas não se conectam, né, com isso. Conecta. E aí tendo a Tiana... Pensa assim, na lojinha da Tiana. Exatamente. Dos bichinhos de pelúcia que a gente sabe que a Disney trabalha muito bem. Então, não é simplesmente, eu mudo em razão de uma pauta. Tem uma visão de negócios por trás. Exato, sem sombra de dúvida. Muito bem, pessoal. Ju e Jeff, muito obrigada pela participação de vocês. Acho que foi muito, muito bacana a gente finalizar aqui essa temporada com a presença de vocês. Então, muito obrigada. Queria agradecer também todo o público, né, que ficou com a gente aqui durante toda essa temporada. Para quem não teve oportunidade de assistir aos outros episódios, eu quero lembrar aqui que tem a página aqui da Protiviti no YouTube. Os episódios estão todos disponíveis ali. Então, é fácil, né, acessar. E é isso, pessoal. Então, até a próxima. Muito obrigada. Tchau, tchau.